que você acha? O que está acontecendo? Que os caras estão falando de nazismo de novo? Eu acho que, usando uma frase do Brecht, o teatrólogo alemão, a cadela do fascismo está sempre no cio. As soluções autoritárias, sejam de regimes de extrema-direita e extrema-esquerda, são sempre tentadoras. Elas permanecem. O combate a isso seria uma sociedade plural, de debate plural, mas isso é muito difícil. Entender, por exemplo, que a sua religião, seja ela qual for, proíbe a você de fazer coisa e não a mim. Então, se a sua religião, pegar um exemplo trivial, sua religião proíbe café, Mormons e adventistas não tomam café. Tá. Não é um problema, é liberdade de expressão. Você não consome café, o que hoje em dia é uma medida muito econômica, inclusive dada a disparada do café. A sua religião proíbe café. E você, como crente da sua religião, não toma café. O problema da tentação teocrática é eu querer que o que a minha religião proíbe não seja para você. A mesma questão do casamento de pessoas do mesmo gênero. Eu sou contra o casamento gay. Ok, quando alguém lhe pedir em casamento, recuse. Não posso, eu sou contra. Diga não, é o seu direito. Ninguém é obrigado a casar à força. Mas deixe as pessoas que querem se casar. Essa diferença que pressupõe equilíbrio, racionalidade e capacidade de conviver contraditório, ela está em crise em todos os setores. Ou seja, que a sua opção de vida não afeta a minha dentro do campo da ética e da lei. Não posso ser tolerante com a falta de tolerante, voltamos ao que a gente chama de uma contradição, paradoxo de Popper, não posso ser tolerante com a intolerância, porque ela destrói a tolerância. Mas tirando isto, se as pessoas estudassem o nazismo por si, aprenderiam que o sistema nazista não prendeu apenas e matou quase 6 milhões de judeus, mas também ciganos, também homossexuais, também comunistas, quem violava as leis de Nuremberg de pureza racial de casamento, mas também prendeu artistas negros que atuavam na viva cultura de jazz que havia na República de Weimar. Então, quando qualquer negro invoca a suástica, ele está ignorando que ele é um alvo e não... Pois é. Não que um loiro de olho azul de origem alemã teria direito a invocá-la, mas é mais contraditório ainda quando você pega, como no Brasil já houve, grupos neonazistas de pessoas que estariam na frente da fila de Auschwitz e não como guardas. É verdade. Isso é muita burrice. É, muita burrice. Agora, que a gente falou de inteligência no começo. Exatamente. Essa incapacidade de ver... Como é que xinga bonito mesmo, você falou? Oligofrênico. Isso. Oligofrenia. Oligo é pouco, por exemplo, oligarquia. Oligospermia, tipo de esterilidade causada pela ausência de espermatozoides. Entendi. Oligo é pouco. Então essa oligofrenia, essa incapacidade de incluir seu protagonismo para que os nossos ouvintes possam guardar, trazer seu esfíncter para a reta, para que eles nunca esqueçam isso. É a capacidade de eu pensar que eu não sou judeu, venho de uma família de origem alemã, mãe luterana, pai católico. Mas uma coisa que atinja um judeu abre um precedente de violência, ou um islâmico, ou um gay, ou um negro, abre um precedente de violência que me atinge também. Se eu agredir os direitos humanos, pelo fato de eu ser humano, tem um momento que se volta contra mim. Então a minha defesa não é só por cidadania, Carta da ONU, direitos humanos, Constituição no seu artigo 5º de 88, que dá toda a nossa Bill of Rights, todos os nossos direitos. É o fato de que qualquer violência contra as pessoas me atinge. Então eu sou, como diz um romano, eu sou humano e tudo que é humano, né, eu não estou alheio ao que é humano. Então é esta capacidade de abstração que eu preciso adquirir. E ela vem, para mim, ela vem da boa leitura, não da leitura, não da leitura. Porque os jovens de hoje leem mais do que qualquer geração e escrevem mais do que qualquer geração, o dia inteiro. É verdade. O dia inteiro. É verdade. Nunca houve jovens que escrevessem tanto como os nossos jovens. Passam o dia respondendo com onomatopeias, e com emojis, e falam sons meio... uma linguagem semita, porque não usam vogais, então é uma linguagem, parece ou árabe, ou hamrico, ou hebraico, ou qualquer outra língua que não use vogais, e eles falam de tudo. Eu digo, a capacidade da leitura, eu tenho um projeto com a Gabriela, que é um clube do livro, que vai para a sua 6ª edição,
é um sucesso porque a gente diz às pessoas e acompanha a beleza da leitura. Se você ler um grande texto, como acabamos de ler com o público, Véspera da Carla Madeira, um grande texto que reflete sobre relações familiares, você sai transformado. Você vai diminuir sua chance de dizer besteira. Não é que as pessoas que leem não dizem besteira. Né? Grandes pensadores como Heidegger, um gênio da filosofia, teve uma discreta adesão ao nazismo, e sendo que ele era namorado, amante de uma mulher como Hannah Arendt. Então ele teve uma... A inteligência não te afasta da bobagem, mas vai diminuir sua capacidade de adesão fácil. Então, se você tem uma noção sólida de pensamento vinda da leitura, e a leitura é uma disciplina, hoje eu estou convencido, porque eu dizia diferente. Eu dizia assim, tanto faz a leitura. Você pode ler no celular, pode ler no tablet. Hoje eu estou aderindo a alguns especialistas que a leitura que transforma é no livro de papel. Existe uma lógica? Porque assim, eu uso o Kindle. Perfeito. E você é uma boa pessoa, limpinho e honesto. Não, esse não é um problema. Não que eu leia muito, gostaria de ler muito mais, então, mas... Tente fazer a entrevista, você que é uma pessoa pública e tem grande influência, quem já leu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas ou Jerusalém Libertada em um meio eletrônico. Porque acontece que o suporte eletrônico não possibilita muito tempo. Por uma questão de luminosidade, de treino do olhar, de cansaço do olhar. Eu uso todos os recursos. Eu caminho pela manhã escutando audiolivros. Para aproveitar o tempo que eu caminho de manhã. Não é o ideal, mas eu quero aproveitar aquele tempo. Isso é coisa de quem está vivendo em 2025 e não consegue parar, hein, professor? Não consegue parar. Eu tenho a Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han. Mas a grande questão é, assim, a leitura do texto, ela exige um ritmo e uma velocidade. Vou pegar o exemplo da Finlândia. Em 2000, a Finlândia praticamente aboliu o caderno e introduziu computadores para a alfabetização. Foi o primeiro país em que as crianças passaram a ser alfabetizadas sem lápis, caneta e borracha. Parece foda num primeiro momento. Que ano você falou? 2000. A partir da primeira década do século XXI, Sério, cara? houve a abolição do caderno na Irlanda. Em 2020, ela proibiu computadores nas 9 séries iniciais do ensino fundamental. Ela percebeu 3 coisas. Diminuição média do QI pela primeira vez no pós-Segunda Guerra. As crianças finlandesas eram mais burras que os pais. E a tradição pós-45 é com alimentação e sociedade democrática e aberta, houve um crescimento da inteligência. Entendi. Segunda questão, incapacidade de ler microexpressões faciais. As crianças não conseguem mais negociar. Entendi. Porque a tela vai ficar. E a terceira é que a tela não respeita o ritmo do aprendizado. Você aperta e aparece um texto. Se você tiver que copiá-lo à mão, a sua mão vai desenvolver a motricidade fina, que hoje está em declínio, inclusive entre os nossos filhos, netos e alunos. A capacidade de desenhar a letra faz com que seu cérebro acompanhe em um ritmo mais biológico e humano. A experiência da Finlândia, que é um dos melhores ensinos do mundo, demonstrou que é melhor alfabetizar com lápis, régua, borracha. E assim por diante. Não devemos ser avesso à tecnologia, mas essa tecnologia tem que estar a serviço dessa capacidade que nós temos, por exemplo, de acompanhar o ritmo do cérebro. Dá um outro exemplo. O teclado QWERTY da máquina de escrever foi desenvolvido no século XIX, e a máquina de escrever, ela coloca em dedos fracos vogais muito usadas como A, S, D, F, G, que até hoje está no nosso computador. Por quê? Porque se estivesse no dedo indicador, que é mais forte, haveria uma velocidade da mão humana que excederia da máquina de escrever. Para os jovens que nos acompanham, máquina de escrever é uma impressora wireless muito antiga que a gente usava. Então, mas não imprimia a figura. Né, e já vinha com o toner. E aí a pessoa tinha que diminuir a força dos dedos porque a capacidade humana era superior à da máquina. Não importa a sua velocidade, sua capacidade hoje é inferior à do computador. Então o que acontece? A máquina excedeu a capacidade humana. E ao exceder a capacidade humana, ela nos faz estar em um ritmo de aprendizado e de velocidade que não é o do cérebro. Resultado, a leitura ficou superficial, a leitura ficou passageira, as pessoas pulam capítulos e, não conhecendo uma palavra, não param para procurar no dicionário.
E graças a isto, há muita leitura em suporte. Essa é uma opinião minha e de algumas pessoas, mas não é um dogma. É claro que a gente pode ser inteligente alfabetizando em computadores, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Nós aprendemos que slow food é melhor que fast food. E nós aprendemos que a leitura em papel, lenta, sistemática, anotando ou numa ficha como eu, ou riscando o livro como minha amiga Gabriela faz, as duas escolas, a correta que é a minha e a Bárbara que risca livro. Destrói o livro. Destrói o livro. Ela acabou de me emprestar um livro e eu tive que passar por cima disso. Não? Então, essas tem a dignidade de comprar um novo pro professor. Não, me emprestou, foi super gentil. Foi Nação Dopamina, que é um livro ótimo. Não? Essa capacidade de ler lentamente é a capacidade do cérebro humano.